isso aí, dando continuidade aqui, mais um take. Estamos aqui com uma pessoa que virou nosso amigo desde das primeiras parcerias lá na nossa loja. E quando a gente falou de podcast, ele chamou a gente no dia seguinte e falou assim, ó, tamo junto, hein? Eu tô falando de quem aqui? Do Seu Jorge, da Salf. Isso aí, Seu Jorge. É isso. Prazer ter você aqui no nosso evento Connect Day hoje. Legal. E fazendo parte dessa história aí do podcast. Opa! Eu que sou muito grato a vocês pelo convite para vir participar. Realmente, na época que vocês falaram do podcast, já na hora eu já achei que a coisa ia vingar, né? Que era uma coisa muito interessante, importante, né? Falar para o eletricista. E eu entendi que aquilo era uma coisa válida que valia a pena a gente investir, né? E acredito que a gente pensou certo. Poxa, pra gente que foi gratificante poder receber o senhor aqui, né? A gente poder estar conversando novamente, já conversamos em algumas oportunidades aí. E foi de suma importância, né? Essa visão do senhor, né? Enxergar que o podcast era algo produtivo, era algo que ia dar certo. De fato deu, e se deu certo, abaixo de Deus também, o senhor tem muita importância nisso. Tem muita participação nisso também, porque, poxa, mais de um ano, né? Comemoramos um ano aí recente. Mas obrigado. Obrigado pelo investimento, pelo seu olhar, né? Como um investidor e ver, poxa, vai dar certo. Vai dar certo. Obrigado. Eu acho que é importante quando surge assim uma oportunidade, né? No caso, estou falando aqui como vamos dizer, um apoiador do trabalho de vocês, né? É você saber com quem você está lidando também, né? Porque às vezes surgem ideias, né? Mas você não tem aquela confiança na pessoa, às vezes até uma ideia muito boa, mas você não tem. E com vocês, assim, eu não conheci, te conheci depois, né? Conheci primeiro o Adriano e a gente já sentiu que é gente confiável, é gente que agarra, tem vontade, tem raça, tem interesse que a coisa dê certo e assim fica mais fácil, né? De você acreditar, né? Naquilo que aparece para gente, vamos dizer, desviar o nosso olhar ali. É isso aí. É isso aí. A gente fica grato aí a essa confiança, né, desde o início ali. E desde quando eu conheci o senhor, já foi ali uma amizade à primeira vista. Sim. Já conhecemos lá a fábrica, uma boa conversa, só tem sempre uma boa conversa, sempre conversas bem produtivas. Com certeza. E ele também é um desenhista de primeira, tá? Vamos desenhar aqui. Vou pedir pro senhor, pega uma folha pra mim aí, uma caneta. Vou pedir pro senhor fazer um retrato do Adriano aqui. Ixi, Maria. E aí, assim, o meu pai, né? A figura do meu pai, ele tinha muito esse perfil do senhor também, de conversar muito bem, de dominar vários assuntos. E aí, quando eu te conheci, eu falei, poxa, são poucas pessoas hoje que têm essa característica, né? De entrar em vários assuntos ali, dominar o assunto. E isso hoje em dia falta muito isso. E eu vi no senhor isso, vi em algumas outras pessoas também. E eu trouxe a memória lá do meu velho. Que bom. Fico contente. E assim, né? É a vontade de estudar, de ler, né? De aprender mais. Eu acho que tudo isso traz, né, bagagem para a gente poder conversar e meio que transitar em diversos assuntos, né? Até só voltando um pouco, você falou de fazer um desenho do Adriano. Eu fiz um tempo um curso de desenho artístico. E eu sempre tive dificuldade para desenhar rosto, por isso que eu nem me aventuraria a desenhar. E eu lembro que me deram assim, algumas coisas para eu desenhar e eu escolhi o Romário. Na época o Romário estava até numa certa evidência e ele tinha acabado de ser processado pelo Zagallo, que era o técnico, porque ele tinha posto uma caricatura, o Romário, num bar dele, uma caricatura na porta. Aí na hora que eu vi o desenho que eu fiz do Romário, eu falei, melhor o Romário nem ver esse desenho, porque senão quem vai ser processado sou eu. Porque o Romário ficou melhor assim, não. O Romário era tudo menos o Romário. Era tudo menos o Romário, né?
E minha mulher falou, moça, mas esse daí é o Romário? Eu falei, tentei fazer o Romário, mas né, não ficou assim tão bom, não. Né? Mas é isso. Falando um pouquinho da Salf, a gente trouxe alguns produtos, o senhor trouxe alguns produtos aqui, a gente já falou inúmeras vezes aí da Salf, mas nada melhor do que quem projetou para falar com mais propriedade aí. Então, a gente está nesse segmento há bastante tempo. A gente está completando agora, em 2025, 38 anos nesse segmento. E assim, para nós é vamos dizer, um motivo de satisfação, né? A gente conseguir chegar numa longevidade dessa, porque a gente sabe que aqui no Brasil a coisa não é tão simples assim. Né? Quando você consegue 5 anos, você já pode começar a se considerar um vencedor, porque a coisa é complicada. Aqui não é para principiante. Né? Tanto que às vezes vem muitas empresas de fora e essas empresas elas vêm com uma expectativa, eles sabem que o mercado é um mercado muito bom, que o país tem uma viabilidade grande, e só que as condições aqui para essas empresas trabalharem, eles não estão acostumados com isso, né? Esse pessoal não está acostumado com os desafios que vocês são empresários, não estou falando nada diferente, vocês sabem tão bem quanto eu, talvez até melhor, que a coisa aqui é meio complicada, né? Não é uma coisa muito simples de você tocar um negócio aqui. E então esses 38 anos são, vamos dizer, um motivo de muita satisfação para a gente. E, vamos dizer, o que a gente desde o início pensou em fazer é pensar num produto de qualidade. E uma qualidade, se não chega a uma qualidade de um produto europeu, americano, mas a gente chegar ali quase batendo na trave. Né? Essa sempre foi a ideia. Desenvolver produtos assim com nível de qualidade, com inovação, sempre procurando ter um olhar diferente na hora de fazer alguma coisa. Né? O aramado, por exemplo, essa calha aqui, é um produto que a gente desenvolveu de forma pioneira aqui no Brasil. Esse é um produto que não existia aqui no Brasil, um grande fabricante de alimentos, né? Talvez a maior empresa do mundo, não vou citar o nome aqui, solicitou que a gente desenvolvesse esse produto para eles. Eles tinham já adotado esse conceito nas indústrias deles fora do Brasil, principalmente na Europa, e eles queriam passar a utilizar isso aqui no Brasil também, em substituição à eletrocália de chapa. E conversaram com a gente, nós já fornecíamos alguma coisa para eles, a gente começou a fazer isso de uma forma bem artesanal. Eu lembro que não tinha nada, falaram só o que era, comecei a desenhar essas peças, os acessórios, a gente via que enquanto na Europa esse produto não tem acessório, ele não tem curva, T, cruzeta, não tem nada, aqui no Brasil a gente entendeu que seria necessário isso. Porque lá fora o pessoal corta, faz a configuração do acessório, né? E aqui no Brasil a gente achou que isso ficaria, por ser um produto novo, acabaria que muita gente não iria entender como fazer esse acessório, iria detonar as peças e a coisa não ia ficar boa. Então a gente falou, não, nós vamos fazer as curvas, os T's, as cruzetas, os T's de subida, nós vamos fazer tudo, porque isso vai facilitar e vai ajudar também que esse produto consiga ter uma aplicação até em outras empresas. E foi o que aconteceu. Hoje já existem outras empresas, inclusive que compravam o material da gente. E é uma sacada boa, porque se o senhor vende só o produto sem essas opções, né, sem esses outros utensílios, poxa, ia ficar um produto inativo, porque a pessoa ia comprar, danificar, o cliente olhar o acabamento final e ia falar, cara, eu não quero esse produto mais. Sim. Então o senhor criou meios de manter a venda do seu produto, né? Manter ele ativo no mercado. Sim, sem dúvida. E assim, né, era um produto que muita gente criticava, as pessoas não entendiam que esse produto ia trazer uma série de benefícios para a indústria de alimentos, principalmente, né? Pelo fato de, primeiro, ele ser bem aberto, você visualiza bem, eventualmente, alguma coisa que está acontecendo ali que, né, você precisa tomar uma atitude rápida, um curto, alguma coisa, né? Fora a ventilação quase total dos cabos, mas na parte de alimento, principalmente na área de produção, isso é importante porque eles inclusive fazem uma asepsia dessa instalação
periódica, assim, uma periodicidade até curta. Cada 15 dias o pessoal pega e limpa tudo. Porque não pode ficar acumulando pó, nada disso em cima, porque pode precipitar, ir para um alimento e acabar ali tendo uma contaminação. Exatamente, né? A gente conhece aí alguns casos de contaminação aí que são complicados. Então esse produto já facilita isso também, né? E a gente meio que eu sempre brinco, porque é como se a gente entrasse na mata, né? Com uma botina, com um facão e abrindo o caminho, né? E ali, né, arrancando galho, folha, aquela coisa toda para sair do outro lado. Então muita gente aproveitou disso, depois foi bonitinho, né? De chinelinho. O caminho já estava feito, né? Já estava, né? Porque o outro veio abrindo. Aquela velha frase, né? Nada se cria, tudo se copia, né? Pois é, exatamente. Mais ou menos exatamente, aí. É isso mesmo. É isso mesmo. E assim, né? E esse conceito a gente levou para os rodapés, né? Que são os rodapés de alumínio. São produtos também que têm um diferencial estético, né? E de aplicabilidade também bastante interessante. É um produto que a gente fornece muito para o sistema S, né? São produtos que o pessoal gosta de usar. Sempre dentro daquilo que eu falei, né? Sempre procurando trazer um olhar de inovação, né? Preocupação com a qualidade, entregar um produto assim que o cliente perceba valor. Quais as áreas que mais utilizam esse tipo de produto? Mais a área de escritórios. Escritório mesmo. E sempre um escritório assim, de um padrão mais elevado. Certo. Né? Hospitalar, não? Hospitalar, sim. Também. Sim. Né? Só, a gente ainda não forneceu para o hospital por um motivo. O hospital ele exige um tamanho maior. Ah, sim. Porque eles passam, inclusive, tubulação de gases, enfim, oxigênio, aquela coisa toda, passa por ali, por aquele rodapé. Tanto que, se a gente olhar num quarto hospitalar, a gente vê que esse tipo de produto ele é bem largo. Porque você está passando um monte de coisas ali dentro, né? E o nosso não. O nosso está mais focado em elétrica, dados e telefonia, né? Um produto menor. Talvez futuramente a gente pense em alguma coisa maior com esse olhar para a parte hospitalar, mas por enquanto... Hoje, quantos produtos que a Salf tem? Olha, Robson, eu vou dizer para você uma coisa, por incrível que pareça, né, vocês vão falar para mim que o seu Jorge ele veio aqui, acho que ele está exagerando um pouco, mas o seu Jorge não está exagerando não. Hoje eu tenho na linha mais de 20 mil itens. Acredite se quiser. E por que isso? Né? Porque são 8 famílias de produtos. Muitos desses produtos você tem um range de dimensões bastante amplo. Você vê, por exemplo, uma eletrocalha. Você pega uma eletrocalha desde uma pequenininha. Qual que é a menor que tem? 25 por 25. Caramba, essa ainda não vi, hein? Não, eu quero ver uma. Dá para ver, ainda. Então, pequena que nem consegue ver. Então, até uma eletrocalha de 1.000, 1.200, né? Nossa. Quer dizer, fica uma coisa, né? E além disso... Essa maior de 1.200, por exemplo, e a altura, normalmente, assim, Normalmente 100 milímetros de altura. Só que aí você tem também que fazer. Claro que se precisar dá para fazer. Aí muda um pouco a forma de você fabricar, porque aí você vai fazer a peça, vamos dizer, você não vai pegar uma chapa e vai fazer o dobramento, que é o normal de você pegar para fazer uma eletrocalha. Você corta uma chapa na medida dela aberta e faz o dobramento e você tem uma eletrocalha. No caso de uma eletrocalha desse tamanho, você já vai ter que fazer uma peça, vamos dizer, híbrida. Você vai ter uma parte plana, vai ter 2 laterais que você vai soldar, quase como se fosse um leito, né? 2 partes laterais para você poder estruturar, porque não existe a chapa assim normal no mercado desse tamanho. Você tem que fazer uma coisa bem mais estruturada, né? Mas assim, aí você pega, por exemplo, começamos a falar de eletrocalha, você tem aço carbono,
o pré-zincado, que é o mais comum, você tem o galvanizado a fogo, você tem a opção em alumínio, você tem a inox, né? Então, quer dizer, a hora que você começa a explodir isso, você pega a quantidade de medidas, a quantidade de acessórios, a quantidade de materiais, a quantidade de acabamentos, você já fala, meu Deus do céu, né? Isso que vamos dizer, é um complicador na hora de você exatamente, você produzir. Porque assim, às vezes as pessoas falam, poxa, mas como é que não tem esse produto no estoque? Puxa, é que assim, a gente teria que ter quase que um desses condomínios logísticos, né? Ali exclusivo com tudo lá dentro. Tudo pronto já. Para poder ter tudo isso. Porque, e outra, às vezes uma pessoa pega, ele precisa de uma barra, 2 barras, 3 barras, outro precisa de 100, 50, 200, 500. Então varia muito, né? Então é difícil, não é uma coisa muito fácil de administrar. É um pedido só. Mas para a Salf, no caso, a empresa, são vários pedidos. E aí tem isso, né? 5 itens, 30 itens, 100 itens. Exatamente. E aí nem sempre o cliente vê dessa forma, porque ele só quer... A necessidade dele foi resolvida, pronto. Exatamente. É uma coisa assim, meio essa parte produtiva é complexa para você administrar. Eu acho que talvez o maior desafio realmente seja esse, né? Você conseguir dar uma fluidez para a sua produção, tendo todas essas situações aí que você tem que administrar por conta de uma variedade tal de produtos. É complicado, não é muito fácil não. Não é muito fácil não. É uma linha que hoje a gente não conseguiu trazer, né, seu Jorge, mas que a gente estava até comentando ali, que a gente já chegou a falar no podcast dela, né? Que é aquela flat, né? Ah, tá, o Fest. O Fest, isso. Então, que a gente achou bem interessante, inclusive para quem é de fora do estado, né? Que facilita muito na logística, né? Sim. Fala um pouquinho mais dela para nós aí. Então, a linha Fest, engraçado, você veja uma coisa, é que como tudo na vida existe o momento, né? Às vezes a gente tem determinadas oportunidades. Estou falando da vida da gente normal, não estou falando nem da vida comercial. A vida da gente, às vezes, se apresenta uma oportunidade, né, que a gente muitas vezes não consegue entender bem aquela oportunidade naquele momento e a gente acaba deixando passar, né? E às vezes o contrário, né? Às vezes você precisa também ajudar um pouco para que a oportunidade bata a sua porta, né? Então, vamos dizer, há uma conjuntura toda para você analisar, né? E é engraçado, porque aquela linha Fest a gente já desenvolveu faz bastante tempo, mas a gente sabe que no fim as coisas vão acontecendo de uma forma mais devagar. E a linha Fest é mais ou menos isso, é uma linha que você tem todos os acessórios, que você faz um dobramento manual e você transforma aquela chapa numa curva horizontal, num T, numa cruzeta, numa curva vertical, né? E fica fácil, né? Tanto para a pessoa armazenar, porque, né, uma chapa plana, depois que você vai dobrar. Dentro de uma caixa daquelas cabe o quê? Puxa vida, dependendo, cabe umas 50. Então. Né? Cabe umas 50. Aí se você for levar montado, é um... Nossa Senhora. Não, e outra, né? Porque às vezes o que acontece? Se a pessoa, por exemplo, ela comprou aquele material e vamos supor que chegue lá num determinado momento da obra que ela fale assim, puxa vida, eu comprei esse monte de acessório, essa curva aqui, mas eu não vou usar essa curva, né? Na verdade eu estou precisando de um T, ou sei lá. É fácil até da gente pegar, receber a peça de volta e trocar. Sim. Porque é uma peça que ela ficou guardada dentro de uma caixa ali. É diferente da outra peça que muitas vezes ela fica lá, joga para cá. Massa para cá. Isso, exatamente. Às vezes a pessoa chega e fala, não, vou trocar. Mas pô, como é que você vai receber a peça se você vê a peça da sua gente? Mas não dá para receber isso aqui. Né? Por mais boa vontade que você tenha, fica difícil. E nesse caso dessa peça, não. Né? Ela consegue. Mas eu acredito que com o tempo o pessoal vai entender que isso realmente é uma inovação bacana e que ela vem, vamos dizer, ela vem trabalhar em conjunto com aquela eletrocalha que vocês já viram, que é aquela que tem a borda 180 graus, que ela, vamos dizer, protege principalmente, além dela estruturar,
né, a eletrocalha ela fica mais resistente, ela ainda protege principalmente a mão do instalador, do eletricista. Né? Não fica aquela borda cortante que a pessoa pega e está lá passando o cabo, fazendo qualquer coisa, passa a mão e corta. E corta mesmo. Nossa senhora, uma navalha, dependendo é uma navalha, né? Então é preocupante isso. Foi uma coisa que a gente sempre pensava, puxa, nós precisamos pensar em alguma coisa para resolver isso, porque é uma coisa que não, sabe, não a gente via que não funcionava, que não era legal fazer, deixar aquilo daquele jeito. E uma solução simples até, mas que resolveu. Opa, com certeza, com certeza. E eu posso falar isso que resolveu porque eu já instalei bastante. Então. E eu já vi que realmente a qualidade faz parte aí da South. Com certeza. Né? Desde sempre a gente tem falado disso e vou falar sempre. É isso aí, muito obrigado. É isso aí. Fico grato aí pela oportunidade e tamo junto. O que vocês precisarem, a gente está à disposição aí. A gente que agradece. Opa, é isso aí. Seu Jorge, mais uma vez agradecemos a sua amizade, sua parceria e a sua presença, a presença da South aqui no Connect Day. Opa! E bora lá, porque o evento tá comendo solto. É isso aí, tá certo. Vamos pra lá então, Sucesso galera. Sucesso para vocês aí. Valeu.